Olá, voltando para mais um vídeo aí do Sociologia no Dia a Dia, que é o meu canal, onde eu trarei aqui muito conhecimento, muita troca, vamos dizer assim, muito conhecimento sem julgamento. Se inscreva no canal, já, né, ative o sininho, coloque aí nas observações alguma dica, algum livro, algo que você tenha aí o interesse de que a gente converse por aqui, até mesmo dicas de assuntos para eu poder montar uma live. Estou aberta aí a desenvolver todo esse material diferenciado aí para vocês, de forma simples, levando conhecimento de forma com que todo mundo entenda, tá bom? Então hoje estamos aqui, hoje o foco desse bate-papo vai ser continuando essa linha de raciocínio aí que começou quando eu comecei a falar do movimento antirracista, né, que é um papel do branco. Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, tá? Ele é da Companhia das Letras, certo? E ele faz parte de vamos dizer assim, de um pack de livros extremamente relevantes e interessantes, com uma leitura bem simplificada do dia a dia, né? Ele é científico, robusto, mas ao mesmo tempo a gente consegue adquirir o conhecimento com mais facilidade pela linguagem acessível, né? Então, a ideia do livro Pacto da Branquitude, quando eu li esse livro, já tem mais ou menos uns 3 anos, a primeira vez que eu li eu fiquei até meio chocada, porque quando você pega o livro com esse tema, O Pacto da Branquitude, né? Ele é meio chocante você pensar em algo como se as pessoas se reunissem para fazer coisa errada, né? Mas no decorrer do livro, lendo o livro, você começa a ver que no fim das contas, a linha de raciocínio da Cida Bento, ela é muito complexa e ela é exatamente o que acontece no mercado de trabalho. Eu venho aí de quase 20 anos de mundo corporativo, há um pouquinho mais de 10 trabalhando exclusivamente com recursos humanos, com recrutamento, processo de recrutamento e seleção, clima organizacional. E muitos dos pontos que são levantados pela Cida são extremamente do dia a dia. Até mesmo porque, eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês, ela vem desse mercado corporativo, ela vem desse lugar de ter participado de processos seletivos e não ter sido aceita. E ela acabou se aprofundando nessa linha de estudo por conta de tentar entender o movimento, né, do mercado de trabalho e como o negro é visto no mercado de trabalho. Então eu vou ler primeiro o que ela colocou aqui no finalzinho do livro para você entender a linha de raciocínio e vou falar um pouquinho da história dela. Então ela diz assim, a própria Cida, né, a própria Cida Bento. É evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às 5 da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os negros. Mas é como se assim fosse. O que ela quer dizer? O jeito como tudo acontece no mercado de trabalho, o jeito como a vida, né? Um negro quando vai entrar numa loja, ele é visto de uma outra forma. Quando ele participa de um processo seletivo, ele é visto de uma outra forma. E muitas vezes inconscientemente, a pessoa que está fazendo o processo seletivo, ela nem tá, vamos dizer assim, pensando nisso no momento. A mente dela, dentro dessa educação racista, já faz esse movimento. Por isso que ela fala que não é que todo mundo se reúne às 5 horas da manhã, ó, hoje, o que nós vamos fazer para prejudicar a maior quantidade de negros que a gente encontrar na frente? Não. Mas é o que a educação racista faz com que as atitudes das pessoas no mercado de trabalho ou em qualquer outro lugar no dia a dia pareça que é isso, que todo mundo tem um pacto onde o negro não consegue passar por esse lugar, por esse limite, né, por essa régua que é criada para o negro. Aí aqui ela diz aqui logo no princípio. Diante de dezenas de recusas em processo seletivo, Cida Bento identificou um padrão. Por mais qualificada que fosse, com diploma de magistério e de psicologia, nunca era escolhida para as vagas de trabalho. O mesmo ocorria com seus irmãos, que também tinham ensino superior completo. Por outro lado, pessoas brancas com currículos equivalentes, quando não inferiores, eram contratadas. Então vocês estão vendo que nós estamos falando de uma pessoa que teve a oportunidade de fazer faculdade, tanto ela quanto os irmãos,
que ela estava envolvida, né, na magistratura e fez psicologia, então ela participava de processos seletivos de cargos, vamos dizer assim, não muitas vezes júnior, eram cargos, né, mais sênior e pleno. E aí ela diz, em suas pesquisas de mestrado e doutorado, ela se dedicou a investigar esse modelo. Ela quis entender essa linha de raciocínio, qual era o ponto de partida, fora a questão lá atrás, que eu falei no outro vídeo, da escravidão, da forma como nós somos colonizados. Fora isso, ela foi além para tentar entender essa linha de raciocínio no mundo corporativo. Então ela se dedicou a investigar esse modelo, que se repetia nas mais diversas esferas corporativas, e a desmistificar a falácia do discurso meritocrático. Então esse movimento dela também foi de provar que meritocracia não existe, que as pessoas quem conquistou é que merece. Isso também, né, já existem vários estudos que provam que a meritocracia pro branco, ela é diferente. E a meritocracia pro povo negro, ela não existe. Independente dele ter faculdade, mestrado, doutorado, falar inglês fluente, espanhol, a meritocracia não aparece nesses casos. Então, ela, no fim das contas, não existe, né? O que encontrou foi um acordo. Então, na pesquisa dela, ela encontrou um acordo não verbalizado de autopreservação que atende a interesses de determinados grupos e perpetua o poder das pessoas brancas. A esse fenômeno, Cida Bento deu o nome, né, de Pacto Narcísico da Branquitude. Então, para além desse diagnóstico teórico, a autora ainda procurou encontrar as melhores estratégias para analisar e confrontar as diferenças de oportunidade entre pessoas negras e brancas no mercado de trabalho. Aí ele fala aqui que ela, com esse objetivo, fundou um centro de estudo, né, das relações de trabalho e desigualdade, instituição que se tornou referência na promoção da diversidade no interior de grandes empresas e organizações do terceiro setor. Então, a Cida Bento, ela veio aí nesse movimento de trazer a necessidade da diversidade, que hoje fala muito mais, né, do que há um tempo atrás. A questão do recrutamento inclusivo também, que hoje é algo extremamente que tá aí, né, e já que é promovido. E aí a Cida Bento, ela fez então um estudo, ela veio nessa linha de raciocínio para buscar e estudar essa linha, que no fim das contas se forma dentro de um pacto mental que o branco tem, que quando é numa sala de um processo seletivo, existem 15 pessoas participando do processo, onde 5 são negras, as 10, independente do nível, né, de formação acadêmica, de soft skills, de hard skills que a gente fala, que é soft, é o que a pessoa traz nela, né, o que ela tem de conhecimento, de personalidade, e hard skills é o que ela fez na faculdade, são os valores técnicos que ela absorveu, que é graduação, pós-graduação, inglês, espanhol, cursos de especialização. Então, independente disso, o branco é sempre visto como alguém comprometido, como alguém que tem a ver com uma vaga principalmente de liderança, como alguém que tem a cara da coordenação, a cara da diretoria, e o negro é visto sempre como alguém que ele vai ter preguiça, ele não combina com esse cargo, nós precisamos de alguém que tenha o perfil, entendeu? E isso é automático da mente de quem acaba realizando esses processos seletivos e de quem está envolvido nas empresas tomando as decisões de contratação. Então, é muito importante a gente entender todo esse movimento, porque isso atinge a vida de muita gente, porque tem muita gente capacitada no mercado de trabalho e que não tem ao menos a chance de entrar como estagiário e aprender, porque existe um refino, né, ali de quem tem a cara da empresa, né, que a gente sabe que vem da colonização, o que é ter a cara, né, o perfil da vaga, o que não é de acordo com a concepção racista que a gente é criado. Então é importante conhecer para que a gente trabalhe nesse movimento do antirracismo enquanto brancos, proporcionarmos isso no nosso dia a dia e, além disso, trazer essa questão e dar valor para essas questões, essas vagas afirmativas que hoje tem na empresa, que eles abrem uma vaga exclusiva para PCD,
Não tem que reclamar, gente. Ah, exclusiva para povos negros, LGBTQIA+. Tá tudo certo, não tem que falar, ai, mas era uma vaga que era perfeita pra mim e eu não sou negra. Então se candidata a outra. E tá tudo certo, porque o mercado pra você que é branco tá muito maior do que pro negro. Então não tem que falar, ah, mas vai acabar entrando um negro que não tem qualificação. Não, tem muito negro com qualificação e até melhor que a sua. Então por isso que a gente não pode julgar, a gente não pode se basear no que a gente acha. Ah, eu acho que isso não tá correto. Gente, tem muita gente estudando sobre isso, tem muita gente fazendo uma linha de estudo acadêmico real e mostrando que é isso que acontece. Não é uma questão de, ai, mas é mimimi, ela tá falando isso porque isso aconteceu com ela. Não, gente, acontece todas as pessoas, todos os escritores, filósofos, sociólogos, pessoas aí do mercado e que estão aí escrevendo livros, que estão dando palestras e que estão fazendo esse movimento de mostrar o que acontece, é porque todos eles passaram na pele e todos eles querem fazer um movimento de mudança para ser melhor para as próximas gerações. Então é preciso a gente valorizar esse estudo, valorizar e entender que é real e que nós, enquanto brancos, precisamos estar atentos a esse tipo de comportamentos repetitivos, baseados na nossa educação racista, baseado em tudo que a gente teve de contato com o racismo, para que a gente mude essa realidade, para que a gente faça a diferença, tá? Então essas duas partes do livro que eu li foi aqui o que consta aqui nessa abinha da primeira parte do livro e o finzinho falando aqui sobre como se fosse uma apresentação também sobre as informações. Aí pra gente fechar, nesse livro poderoso, a pioneira nos estudos sobre branquitude argumenta que na essência do racismo está a ideia de que existe uma cor normal e universal, a branca. Uma lógica que atravessa gerações e impede qualquer alteração substancial na hierarquia das relações sociais. Em um pacto de cumplicidade, aqueles que estão no poder permanecem até que seus iguais os substituam. Então, para pensar. Se na empresa onde você trabalha não é exatamente assim que as coisas acontecem. Para pensar. Será que na sua casa, baseado na educação que você teve, você já ouviu falar em algo parecido disso ou viveu isso dentro da sua família? Então, se a gente parar pra pensar, você, como eu sempre digo, você acaba sendo picado pela dúvida, pra você parar e falar assim, deixa eu entender isso, que realmente eu já vi isso um dia, que é o que eu falo que é o que eu fui picada, pela dúvida, porque é um movimento que quando você vê, você viveu, é só parar pra pensar. E a ideia desse momento aqui é exatamente fazer isso. Eu recomendo a leitura, porque o livro ele não é tão grande, ele tem, como eu disse, é uma leitura bem leve. Ele tem muita fundamentação dentro de toda essa análise que ela fez, tá? E um conteúdo muito legal para fazer a gente crescer um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais quanto a esses conhecimentos e esses conceitos, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado aí você a trazer um pouquinho mais de conhecimento aí pro seu dia a dia. Estou aí, clique no sininho, dê um curtir, escreva nas observações algum livro, algum tema pra gente poder conversar, tá bom? E se tiver algum livro interessante que vocês acham que dê pra gente conversar, escreva lá também que eu vou buscar trazer mais livros diferentes pro nosso dia a dia aí, com uma linha de raciocínio diferente, pra gente se enriquecer cada vez mais, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Tchau!